A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Glória a Deus. A paz de Cristo para a igreja. Amém. Pode sentar, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Bom estarmos aqui nessa noite. Você concorda comigo? Diz um amém. Bom estarmos na presença do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos, todos os pastores que estão aqui, a querida Bruna. Realmente, eu falei assim, o pastor falou uma coisa, eu falei, eu acho que a Bruna era um pouquinho mais fortinha, assim. Mais fortinha, mais magrinha, tá bonita do mesmo jeito. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da Bruna, varoa guerreira. Deus te abençoe, te sustente, te guarde, em nome de Jesus. Prazer de rever pastor Johnny. Deus abençoe. E como já foi dito aqui, né? Estamos acompanhados aqui o pastor Léo. Nosso pastor da nossa igreja. Cadê o JP, gente? O JP que está ali. E eu estou acompanhada do homem mais lindo do planeta. Natural, né? O homem mais lindo do universo. Fica de pé mais uma vez, vai. Aí a igreja vai aplaudir a Jesus pela vida dele. É lindo e é meu. Glória a Deus. Meu amigo Davi Vitor. Sou sua fã, Davi Vitor. Deus abençoe e continue te dando essa graça. A minha casa admira muito seu ministério. Você é benção. De verdade. Deus é bom. Deus é bom. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo, meu Deus, deu branco, Jesus. Renê. Nosso amigo Renê. Gente boa. Deus abençoe, viu, querido? Eu tenho uma palavra de Deus. Eu confesso para você que hoje eu estou feliz porque Deus falou muito aqui, de verdade. E Deus já começou a trabalhar, isso já é meio caminho andado, a gente não precisa dar muita volta aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e fica lá no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, o capítulo 14. Você vai ler uma passagem bem conhecida, bastante conhecida mesmo. Mas nós vamos ler alguns versículos aqui, vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Êxodo, capítulo 14, eu quero ler a partir do versículo 13. Quem achou, quem já encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diz me espera. Ninguém? Livro do Êxodo, capítulo 14, eu vou ler o versículo 13, 14 e 15 somente. E aí você acompanha a minha leitura, por gentileza. Diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Me permita repetir o versículo 13, por gentileza, e 14. Não temais, estai quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Você diz amém. Estende as suas mãos para cá mais uma vez, por gentileza. Abençoa a minha vida. Libera uma palavra de bênção aí sobre a minha vida. Peça ao Senhor que Ele possa usar os meus lábios para que possa alcançar o seu coração nesse momento. Começa a falar com Deus aí. Fecha os seus olhos com as suas mãos estendidas aqui na direção do altar. Começa a pedir a Deus aí que o Senhor possa falar o teu coração.
Ora aos céus nesse momento. Eu creio que o céu já está aberto na nossa direção desde o início desse culto. Então fala com Deus aí. Você não vai repetir a minha oração. Você vai falar com o Senhor do seu jeito, da sua maneira. Enquanto eu oro aqui do meu jeitinho, em nome de Jesus. Pai, eu quero render graças a Ti nessa noite. Eu quero render graças a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar na Tua casa. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome. Jesus, Tu disseste, Jesus, que todas as vezes que nós nos reuníssemos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Qualquer reunião em nomes de homens, coisas naturais acontecem, mas toda reunião que é no Teu nome, Senhor, algo de sobrenatural acontece, Senhor. E a prova que esse culto, essa reunião, não é em nomes de homens, mas é no Teu nome, é a Tua presença, que nós já sentimos aqui nessa noite. Senhor, nós sentimos a Tua presença, e por isso, Senhor, eu te peço, fala conosco, fica conosco, Senhor. Aguça os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Senhor, eu te peço, fala comigo. Eu quero ouvir a Tua voz mais uma vez. Eu preciso ouvir a Tua voz mais uma vez. Eu necessito ouvir a Tua voz mais uma vez. E aonde houver nessa noite um homem, uma mulher, um coração necessitado de ouvir a Tua voz, eu te peço, Senhor, que o Senhor fale, continue falando. Fale, não se cales, em o nome de Jesus. E nós daremos toda a honra e toda a glória a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Você concorda com essa oração? Diz um amém. E aplaude a Jesus bem forte. É minha, né? É minha, é minha. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Êxodo. Eu sei que essa passagem, qualquer criança talvez que frequenta pelo menos a escola bíblica dominical, ou que já recebeu alguma instrução, conhece esse texto. E por se tratar de um texto conhecido, eu só convido você que se atente, e mergulhe com ele, e mergulhe comigo nele, nesse momento, para que ele não venha, nem para mim, nem para você, ser desenrolado de uma forma mecânica, embora a gente possa citar coisas que você já tenha ouvido, e não há nenhum problema nisso, mas que os nossos ouvidos estejam aguçados para ouvir a voz de Deus. O livro do Êxodo é um livro, como nós sabemos, um livro que ele vai tratar de um dos acontecimentos mais importantes da história de Israel. Êxodo, que significa saída, ele é um livro que vai desenrolar, a princípio, a história de livramento, melhor dizendo, de libertação de um povo escolhido por Deus, um povo amado por Deus, que era o povo de Israel. Então o Êxodo vai tratar da libertação, vai tratar do momento em que Deus vai arrancar, como o próprio Moisés ele cita, vai retratar e vai ilustrar, vai contar a história do momento onde Deus vai arrancar com mão forte, com mão poderosa, esse povo da escravidão da terra do Egito. Então, o que nós vamos ver ao longo da história do povo de Israel, o que a gente observa no decorrer da história do livro do Êxodo, no decorrer da história do povo de Deus, a gente vai ver uma tentativa, uma investida, uma busca incansável e desenfreada do inimigo, ou, por que não dizer, dos inimigos, uma tentativa desenfreada de tentar aniquilar, de tentar destruir, de tentar acabar com o povo de Israel. E é muito simples compreender como que a história de Israel, a história do povo de Deus, ela aponta para a nossa vida, para a nossa história, porque é para isso que Satanás, o inimigo, segundo a Bíblia, veio, para matar, roubar e destruir. Então o livro do Êxodo vai desenrolar uma narrativa, uma história onde a mão forte de Deus, a gente vai ver a mão de Deus em todo o tempo.
Capítulo 1 do Êxodo vai dizer que se levanta um faraó que não conhecera José. José, aquele que atravessou uma longa trajetória, uma longa história, aonde se tornou governador do Egito, lembra? E quando se torna governador do Egito, José traz a sua família, os seus irmãos, os seus pais, enfim. E interessante que os filhos de Israel, eles se desenvolvem ali na terra do Egito. Eles crescem ali na terra do Egito. E no capítulo 1 se retrata o crescimento, o desenvolvimento do povo de Deus. Diz que o povo de Deus crescia e se multiplicava de uma maneira tremenda. E a ponto de Faraó que não conhecera José, Faraó que não sabe da história de José, Faraó que não conhecera o poder do Deus que José servia. O texto faz questão de dizer que esse Faraó não conhecera José. E quando ele vai observar o povo de Deus, quando ele vai olhar para o povo de Deus, ele vai observar alguma coisa diferente. Tem algo diferente nesse povo. Esse povo está crescendo muito. E eu preciso traçar um plano. Eu preciso arquitetar alguma coisa, para que eu possa, de alguma forma, impedir o desenvolvimento e o crescimento desse povo. E aí ele traça diversos planos. E o primeiro deles é que Faraó vai dizer: eu vou pegar os meus servos. E a ordem é: lança carga sobre esse povo. Lança carga sobre esse povo. Bota esse povo para ter mais trabalho. Vamos afligir esse povo. E qual é o plano? O plano é simples. Vamos afligir. Vamos colocar aflição sobre eles. Vamos dar trabalho para eles. Porque à medida que esse povo for afligido, à medida que a prova bater na porta desse povo, à medida que a perseguição bater na porta desse povo, esse povo vai blasfemar, esse povo vai desistir, esse povo vai enfraquecer, esse povo vai parar. E Faraó assim faz. Começa desenfreadamente carga sobre Israel. Começa a lançar aflição sobre o povo. E como eu disse, o plano é: vou afligir. Porque afligindo ele para. Afligindo ele desiste. Afligindo ele chuta o balde. Só que eu gosto, e eu sei que você também conhece essa parte do texto, que no capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, vai dizer assim: quanto mais Israel era afligido, mais eles cresciam e mais eles se multiplicavam. O plano é: aflijo ela. O plano é: coloco prova na casa dela. O plano é: desvio o filho dela. O plano é: coloco escassez na casa dele. Mas quando ele for atingido, ele desiste, ele para. Só que quanto mais eu e você fomos afligidos, mais o Senhor nos fez crescer e multiplicar. Aleluia! Glória seja dada ao nome desse Deus. Glória seja dada ao nome desse Deus que contradiz tudo aquilo que a terra pode tentar dizer. O inimigo disse: agora ela desiste. O inimigo disse: agora ele chuta o balde. Agora refresca a tua memória agora. Talvez um passado um pouco distante, talvez um passado não muito distante. Olhe agora para o retrovisor da vida. Para pensar se aquela prova, se aquela dificuldade que você atravessou, se aquela circunstância que você passou, se aquela dor que você atravessou, você mesmo olhou para você e diz: agora eu não consigo, agora eu acho que eu jogo a toalha. Só que se você parar para olhar hoje, dia 5 de agosto de 2024, você está no culto da laje, dando ação de graças a Deus. Aleluia! Para pensar se tu não cresceu. Para pensar se você não cresceu e não se fortaleceu. Porque o que era para te matar, o que era para te destruir, te fez mais fortalecido e fortalecida na presença de Deus. Parece até jargão que se fala, né? De crente. Parece até frase de efeito de pregador, mas não é. Aleluia. A verdade é que muitas coisas que eram para nos matar,
Muitas coisas que eram para nos deixar no quarto escuro dentro de casa. Muitas coisas que era para talvez você desistir do ministério, desistir da casa, da família. Muitas coisas que aconteceram. Até eu e você mesmo olhando para a circunstância dizia, era para morrer, era para parar. Só que olha, eu e você aqui para a glória de Deus, fortalecido na presença do Senhor. A aflição não para o crente. Tudo bem que se a gente pudesse escolher, a gente dizia, Deus, dá um refresco aí. A gente não pode crescer no bem bom, não. No suco de laranjas, com a perna cruzada, né? Não dá para ser assim, né? Mas a verdade é que as dificuldades fortalecem muito mais. Mas eu também não estou aqui dizendo, Senhor, que eu quero prova. Mas é que não tem como fugir delas. O fato é que o primeiro plano de Faraó, ele não tem êxito. E aí ele vai partir para o segundo e terceiro plano. O segundo é, né, uma passagem no livro do Êxodo, capítulo 1 mesmo, onde ele vai tentar fazer com que aquelas mulheres parteiras venham lançar os meninos no rio Nilo. Enfim, ele não consegue, ele não tem êxito nisso. Eu não vou enrolar muito porque eu quero concluir a mensagem. E você vai perceber que depois que os meninos nascem, porque as parteiras elas não vão obedecer Faraó, elas vão temer a Deus. E a Bíblia diz que agora, além de Faraó não ter êxito, porque as parteiras não matam os meninos, agora o plano é lançar os meninos no rio. Vamos lançar esses meninos no rio para quê? Os meninos que haviam nascido, o plano era jogar eles no Nilo para que eles morressem, para que os bebês morressem. E dentro desse contexto está alguém que eu admiro muito na Bíblia, que você sabe que é o filho de Joquebede. Porque a Bíblia diz que ela vai esconder por 3 meses. E é nesse contexto que Moisés está sendo desenvolvido, vamos dizer assim. Porque Joquebede vai ter o menino. E aí você também conhece a história, eu creio. Por 3 meses esconde e por fim não consegue esconder. Coloca no Nilo. A filha de Faraó encontra Moisés. Joquebede, quem vai amamentar a criança, acredita-se que por cerca de 5 anos, enfim, não se comprova completamente isso, mas é mais ou menos por esse tempo que o menino vai ser cuidado, alimentado. E como que realmente toda prova, todo processo existe um plano, porque Moisés está dentro do plano de Deus. Moisés está dentro do propósito de Deus. Meu Deus do céu. Eu ouso dizer, não sei, eu não planejei, nem está escrito aqui no meu esboço, mas existem mães aqui dentro desse lugar, nesse culto, nessa noite. Eu só estou dizendo, sabe esse filho aí que você diz, mas tu não sabe a prova que eu estou passando? Tem um propósito de Deus acerca desse menino. Aleluia. E aí você sabe, Moisés cresce. No capítulo 3, porque eu sinceramente, eu vou me expressar assim para você entender. Eu sou fã da história de Moisés. Eu amo a história de Moisés. Embora aqui o que está sendo desenvolvido não é simplesmente sobre o chamado de Moisés, né? Mas é sobre o povo de Israel. Mas é quase que difícil não falar sobre Moisés. Dentro do contexto da sua história, da forma como Deus planejou tudo, como tudo parecia que estava perdido. E quando na verdade no capítulo 3 uma sarça se apresenta, ele está num monte, quando ele vê a sarça, a voz de Deus brada de dentro da sarça e diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é a terra santa. O coração de Moisés está queimando, porque ele quer chegar perto da sarça. A sarça que não se consome. Só que para surpresa de Moisés, Deus continua falando com ele e vai dizer: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo. Eu vi e eu também ouvi o clamor que subiu do meu povo. Israel está sendo afligido. Lembra? Faraó está perseguindo, Faraó está insistindo, enfim, Faraó está ali, Faraó ele simboliza exatamente o inimigo, o opressor. Israel não aguenta mais a escravidão. Pelo menos em um dos capítulos do Êxodo você percebe, né? Lá na frente, enfim, é uma outra história.
Mas o fato é que quando eles estão ali no Egito sendo afligidos, eles estão angustiados diante de tanta prova, que eles vão clamar a Deus. E Deus se apresenta para Moisés e diz: eu ouvi a aflição do meu povo. Eu vi a aflição, eu ouvi o clamor que subiu a mim. Só que Deus vai apresentar no capítulo 3 e eu já quero explanar para mim e para você e trazer para mim e para você. É muito simples. O que a gente vê no capítulo 3 é que Deus nunca esteve indiferente às nossas dores. Deus nunca esteve indiferente às circunstâncias que a gente atravessa na vida. Só que é claro, existe um tempo determinado para que ele decida agir. O fato é que no capítulo 3 Deus fala a Moisés: eu ouvi o clamor e eu vi a aflição. E Deus fala assim: conheci as suas dores. Deus está dizendo: eu conheço a sua dor, eu conheço a sua aflição. Até aí está maravilhoso. Só que Deus vai além. No capítulo 3 Deus fala assim, Deus fala assim: eu conheço as suas dores e eu decidi descer para livrar o meu povo. Eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Deus está dizendo: eu vi a tua aflição, ouvi a tua angústia, a tua oração, e nessa noite eu decidi descer para trazer para você livramento. Aí Deus diz para ele: eu ouvi a aflição, eu ouvi a oração, decidi descer para livrar. E aí eu vou falar na versão Fabiola Bastos. É o seguinte, Moisés, é você que vai até Faraó e vai arrancar o meu povo da terra do Egito. Aí Deus está dizendo para alguém aqui: é você o instrumento de livramento para a tua casa. É você que eu vou usar, não só para a tua casa, mas quem sabe para muita vizinhança que está precisando do agir de Deus e ser alcançada por Ele. É você. Aí eu gosto, porque Moisés fala assim: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que vá a Faraó e diga para que tire e libere o teu povo da terra do Egito? Aí Deus vai dizer: eu serei contigo. Eu vou com você. E se os seus filhos perguntarem, se o seu povo perguntar qual é o nome do Deus que te enviou, Deus diz: Moisés, é só você dizer que o eu sou o que sou te enviou. Deus está dizendo: não é sobre você, é sobre quem vai com você. Não é sobre você, é sobre quem está com você. Eu sou o que sou. Eu for com você, você está temendo por quê? E aí você sabe que começa toda aquela trama, porque Deus é tremendo. Começa o processo de Moisés ir a Faraó. E é bem simples. Você sabe que o Egito aqui, ele aponta para o mundo. E Moisés vai tentar, através do Senhor, Moisés e Arão, vai tentar ali convencer Faraó. Só que Deus diz assim para Moisés: eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Em outras palavras, vai ser meio difícil, porque sou eu que vou tratar lá, vou tocar no coração dele para dificultar. Imagina Deus falando para você que ele vai te arrancar de uma situação, mas ele está dizendo: nessa situação que eu vou te arrancar, você ainda vai passar alguma misericórdia. Você vai passar algumas dificuldades. Só que não se preocupa não, que essa dificuldade é exatamente isso. Sou eu que estou provocando ela. Porque nessa dificuldade eu quero que o meu nome seja conhecido e glorificado. Então é isso que Deus está dizendo: não se preocupa, o negócio pode estar difícil, e Deus está dizendo: sou eu mesmo nessa história, para que o meu nome seja conhecido nela. É lindo pregar isso, mas é muito difícil viver. A verdade é que, lembra da parte onde vem as 10 pragas, né?
o Senhor envia as pragas. E após a 10ª, que foi a morte dos primogênitos, agora Deus diz para Moisés: agora ele vai deixar, agora ele vai liberar. Só tem um detalhe: ele vai liberar, mas eu vou entrar no coração de novo. Misericórdia. Mas eu vou entrar no coração de novo para endurecer, para que eles persigam vocês. Sinceramente, só pensando dá vontade de correr. Mas como não tinha para onde correr, lá vai Moisés. Qual é o plano de Deus aqui? Simples: arrancar um povo de uma escravidão de 430 anos. 430 anos escravizados pelos egípcios. Guarda isso. 430 anos sendo afligido por esse povo, pelos egípcios. 430 anos servindo aos egípcios. 430 anos sendo perseguidos pelos egípcios. Aí, agora, a Bíblia diz que quando Moisés vai até Faraó, ele diz: tudo bem, vocês estão liberados. E lá vai o povo para ser retirado do Egito. E a Bíblia diz que o Senhor vai fazer esse povo ir por um caminho. Diz o texto que Deus não permite eles irem pelo caminho dos filisteus, porque se eles vão pelo caminho dos filisteus, eles vão se deparar com esses inimigos. E Deus, mais uma vez, na minha versão, vamos dizer assim, só para você entender, nas minhas palavras, Deus vai dizer: olha, vocês não vão pelo caminho dos filisteus, porque Moisés, o Senhor instrui Moisés: não vá pelo caminho dos filisteus, porque se eles se depararem com os filisteus, eles não têm condições de lutar com os filisteus. Então, ao invés de ir pelo caminho dos filisteus, vocês vão rodear o deserto. E é assim o Senhor faz. É Deus dizendo: esse inimigo aqui não dá para você. Que coisa estranha, né? Mas é exatamente assim. Esses inimigos aqui não dá para vocês ainda. Então vocês vão dar a volta, porque se vocês forem por esse caminho, vão se deparar com essa situação, vão se deparar com essa prova, vão se deparar com essa circunstância. Por esse caminho que vocês acham que é mais fácil, vocês vão quebrar a cara. Por esse caminho que vocês acham que é mais rápido de chegar aonde vocês precisam, não vai dar bom, vai dar ruim. Mas se vocês derem essa volta, se prepara para ver a minha mão. Então a Bíblia diz que eles vão rodear o deserto. Eles vão para o caminho mais difícil. Eles não estão entendendo por que aquele caminho, mas Deus sabe que pelo caminho mais fácil eles iriam perecer. Só que é muito, muito doido, porque Deus faz eles rodearem o deserto, faz eles darem a volta para que eles não se deparem, exatamente como eu disse, pelo caminho dos filisteus. E agora Moisés vai fazer o quê? Vai tomar os ossos de José. E isso aqui também é lindo, porque o próprio José, lá no livro de Gênesis, no fim dos seus dias, José, sabe o que José falou? José falou assim: olha, o Senhor certamente vos visitará. Gente, há centenas de anos atrás, há muitos anos atrás, não tinha possibilidade. E José está dizendo: certamente o Senhor vai visitar vocês aqui no Egito. Ele vos arrancará com mão forte do Egito. E José está dizendo: eu não quero nem que os meus ossos fiquem aqui. Tira os meus ossos do Egito, arranca tudo que é meu do Egito, porque eu não pertenço ao Egito. Eu passei por lá, mas eu não sou de lá. Alguém consegue entender que Deus não está dizendo: eu não quero nem os ossos no Egito, nada que pertence ao mundo que te lembra aquilo que te levou para o pecado. Deus está dizendo: arranca tudo que é teu de lá, porque aquele lugar não te pertence. José vai dizer: leva os meus ossos daqui. Capítulo 13 de Êxodo. Está se cumprindo o que José disse lá atrás. Deus visita o povo, arranca com mão forte. E isso é lindo, porque se não for a mão de Deus, a gente nunca tinha saído de lá. Se não fosse a mão de Deus, a gente não conseguiria sair de lá, porque o pecado, a carne alimenta a carne. Mas o Senhor
fez questão de nos arrancar com mão forte. E Ele está querendo nos lembrar nessa noite: esse lugar não te pertence mais. Não pode ficar uma unha sequer no Egito. O povo está rodeando o deserto. E a Bíblia diz que coluna de nuvem de dia para guiar esse povo pelo caminho, coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. Quem está indo diante de Israel, quem está indo diante do povo enquanto eles estão saindo do Egito, foi assim mesmo com a gente. Porque se Deus não tirasse, não pegasse com a mão e dissesse: minha filha, é por aqui que você vai, é por aqui. E é assim com todo mundo, a mão de Deus pegando e nos direcionando. Lá vai a nuvem diante de Israel, lá vai a coluna de fogo de noite diante de Israel. E a Bíblia diz que eles estão indo, e o Senhor está guiando. Só que o texto diz, no capítulo 13, capítulo 14 em diante, que o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, faça com que o povo acampe. Faça com que o povo acampe entre Migdol e o mar. Para pensar, Deus sabia de tudo. Deus já sabia o final da história. Deus já sabe o final dessa história. Sou eu e você que estamos olhando diante das circunstâncias, dizendo: estamos encurralados. Essa era a sensação. Deus diz: acampe diante do mar. Não tem como passar. Acampe diante do mar. Também não tem como voltar para o Egito. Acampe diante do mar. Lá está Israel acampado. Agora Deus vai dizer para Moisés: Moisés, acampa diante do mar, porque eu vou fazer com que Faraó vos persiga. Porque é hoje que eu vou fazer o meu nome ser glorificado. A Bíblia diz que eles acampam diante do mar. Eles olham para frente, obviamente, mar. A Bíblia diz que enquanto eles estão diante do mar, quando eles vão olhar para trás, quando eles vão levantar os seus olhos, quem é que está vindo se aproximando? Os egípcios. Só tem um detalhe, que nesse momento, a nuvem que ia na frente, ela se retira diante, presta atenção. A nuvem que ia na frente, a nuvem que estava diante dos olhos deles, eles estavam vendo a nuvem. A nuvem que estava diante deles para guiar, que era o Senhor, a própria presença do Senhor. Era Deus ali guiando eles. A nuvem diante dos olhos deles se retiram para trás. Diz que a coluna se retira para trás. E agora o que eles estão vendo? Eles estão vendo o mar. Cadê Deus? Quem nunca, diante de uma circunstância, diante dos mares da vida, não se perguntou: cadê Deus? Cadê o Senhor que disse que me garantiria quando eu saísse de lá do Egito? Cadê o Deus que disse que seria comigo quando eu largasse tudo isso? Cadê o Deus que disse que seria comigo se eu abandonasse as coisas do Egito? Cadê Ele? Quem nunca se perguntou diante de alguma circunstância? Porque o mar são os problemas intransponíveis. Aquilo que você vê e você diz: eu não sei como eu vou sair dessa situação. Eu não sei como eu vou sair dessa. Beco sem saída. Já ouviu falar? Beco sem saída. É exatamente isso. Não tem para onde ir para frente, também não tem como voltar. Mas a Bíblia diz que eles não estão vendo a nuvem. Só que Deus se retira por uma simples, e está no texto, não tem nada de muito extraordinário acerca da pessoa que está falando aqui. Tem algo de extraordinário acerca do que está registrado aqui. Porque está aqui. E o que está aqui? Está dizendo que Deus se retirou para que ele pudesse ser escuridade para os inimigos. E claridade para o povo de Deus. Escuridade para os perseguidores, escuridade para aqueles que queriam destruir, escuridade para aqueles que estão perseguindo, e iluminação para quem disse: para o Egito eu não volto mais, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que Deus vai se manifestar. Pelo menos Moisés, eu creio que estava nessa linha de pensamento. Pelo menos Moisés, eu creio. A Bíblia diz que escuridade para os inimigos, claridade para Israel. Mas o fato é que a claridade, o que eles viam? Mar. Só que é interessante que a perseguição, eu estava meditando nessa madrugada, inclusive nesse texto, um pouquinho mais.
E o Senhor falando comigo, é quando o mar está diante de você, é quando as lutas se apresentam, é quando as dificuldades elas vêm, é quando o problema se intensifica, que nós descobrimos o quanto do Egito ainda habita em nós. É quando a luta se apresenta que você descobre, ou não, nesse caso aqui ainda tinha muito do Egito nesse povo, é que você descobre, eu vou colocar assim, ou não, o quanto do mundo ainda habita em você. Mas tem uma boa notícia, porque Deus não é aquele que ele acusa, ele só esclarece e traz entendimento, para que a gente venha verdadeiramente se despojar do que é do Egito e se apossar de Canaã e ir rumo àquilo que Deus prometeu. Mas a verdade é que quando a luta se intensifica, o que se intensificou? O povo, os egípcios estavam se aproximando. E quando eles veem os egípcios se aproximar, eles vão falar para Moisés, Moisés, não tinha sepulcro no Egito não, para a gente poder ser enterrado lá, para morrer aqui no deserto. Eles estão dizendo, sabe o que eles estão dizendo? Era melhor continuar sendo escravo lá. Deixa eu te dizer uma coisa, se tem alguém aqui, ou qualquer um de nós, que o inimigo está fazendo subir ao coração, era melhor estar lá, porque lá eu tinha isso ou aquilo, porque lá eu ainda conseguia isso ou aquilo. Nessa noite essa voz está perdendo no nome de Jesus. E eu vou repetir, porque o Egito não nos pertence mais, mas sobe ao coração. Eles vão dizer, não tinha. Até que o povo vai começar a murmurar, a reclamar. E o Senhor vai dizer, Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Qual é a ordem de Deus para mim e para você? Simples. Porque o convite diante dos egípcios da vida, o convite diante dos mares, das tempestades, dos problemas da vida, é a gente pensar em primeira instância, quem nunca? É parar, é desistir. Quanto mais você ora, não é isso? Você está marchando e parece que o negócio, que o mar está cada vez mais perto, né? E o que está diante dos nossos olhos é você afogado nele. Ou seja, deixa eu desenhar, quanto mais você ora, mais o marido está na bebida. Quanto mais você ora, mais porta fechada se depara diante de você. Quanto mais você marcha, quanto mais você ora, mais problemas estão diante de você, não é verdade? Mas a ordem de Deus está querendo parar, por quê? Porque a ordem não é parar. A ordem de Deus aqui é marchar. Porque enquanto você marcha, enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto você confia, enquanto você espera em Deus, marchando, jejuando, subindo o monte, orando, enquanto você marcha, se prepara para ver o vento oriental e você viver aquilo que Deus tem preparado para você. Porque clamas a mim, diz ao povo que marche. E o povo vai fazer o quê? O povo vai marchar. O povo marcha. E aqui está algo que, sinceramente, por esses dias falou muito ao meu coração e eu estou compartilhando com vocês nessa noite. Porque isso de fato são aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Esse povo habitava. E a Bíblia diz que o Senhor diz ao povo de Israel que marche. O Senhor envia enquanto eles estão marchando, e quando eles estão seguindo, o Senhor envia um forte vento oriental. Deus poderia fazer tanta coisa, mas quando Deus quer deixar bem claro que não foi a mão de homem, que não foi ninguém, não foi jeitinho de ninguém, que foi a mão dele, aí ele faz algo extraordinário. Ele pode fazer algo simples? Ele pode. E eu posso reconhecer ele nas coisas mais simples da vida. Mas o fato é que tem algumas circunstâncias que ele faz questão de engrandecer o nome dele de uma forma tremenda, para que não haja dúvida. Glória a Deus. O vento que ele envia, o vento oriental, vai partir as águas no meio. Eu sei que você conhece essa história, mas vem comigo. Vai partir as águas no meio. E o texto diz que aquelas águas foram muro à direita
e muro à esquerda, de maneira que o povo de Israel, o povo de Deus, que estava sendo liberto do Egito, vai atravessar o Mar Vermelho a seco. E a Bíblia diz que eles estão atravessando. E aí quando eles atravessam e por fim chegam do outro lado, e a Bíblia diz que quando eles estão chegando do outro lado, enquanto isso, os egípcios, o Senhor faz com que os egípcios entrem no mar. Olha isso. Deus envia a perseguição, misericórdia mais uma vez. Deus envia a perseguição, porque não é glorificar o nome dele de qualquer maneira. Deus envia a perseguição, ou seja, envia os egípcios no mar. E eles estão pensando o quê? Eles estão pensando, esse povo está encurralado. Enquanto o inimigo pensa que eu e você estamos encurralados, Deus está preparando uma emboscada para esses. Porque a Bíblia diz que enquanto os egípcios entram no mar, a Bíblia diz que Israel atravessou a seco, mas agora as águas tornam ao seu lugar. E os egípcios foram afogados no Mar Vermelho. Que coisa linda. Quando o povo atravessa do outro lado, que os egípcios são mortos, o texto também diz. O texto diz assim: o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios como mortos. Mas a palavra que o Senhor me entregou, que é muito simples, mas muito poderosa para o meu coração e para o teu. Quando o povo estava prestes a atravessar, quando o povo estava prestes a viver um milagre, Moisés, profeta de Deus, disse para Israel: Israel, não temais, porque esses egípcios que vocês estão vendo agora, essa perseguição que você está enfrentando agora, essa calúnia que você está enfrentando agora, esse levante que você está enfrentando agora, essa escassez que você está enfrentando agora, esse inimigo que você está enfrentando agora, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Deus está dizendo: esses egípcios nunca mais. Fica de pé adorando a Jesus. Fica de pé adorando a Jesus. Fica de pé adorando a Jesus. Você pode levantar sua mão para o céu e dizer: egípcios nunca mais. Egípcios nunca mais. Presta atenção. Isso não é emoção de pregadora. Embora às vezes dá, né, vontade. A gente não é emoção, mas a gente não pode, né? Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Mas o Senhor fala: os egípcios que vocês estão vendo, nunca mais. Ah, Deus vivo, nunca mais. Fabiola, você está dizendo que eu nunca mais vou ter problema? Que é isso, gente? Não é isso que eu estou dizendo não, tá? Infelizmente, a gente precisa em algum momento da vida enfrentar alguns filisteus lá na frente. Infelizmente, quem conhece a Bíblia entende o que eu estou dizendo. Infelizmente, a gente vai ter que enfrentar alguns moabitas lá na frente. Mas egípcios, nunca mais. Egípcios, nunca mais. Egípcios, nunca mais. Alguns problemas, como eu disse, podem existir, é claro. Mas o que Deus está dizendo é: existem pessoas, assim como eu também, problemas que a gente enfrenta há tantos anos na vida. Egípcios que nos perseguem de fato desde a época do Egito. Desde a época do Egito, perseguindo. Desde a época do Egito, desde lá do mundo, enfrentando essa situação. É sobre esse inimigo que Deus está dizendo: egípcios, nunca mais você vai se deparar com eles. Nunca mais. O máximo que você vai ver é esse inimigo caindo por terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Só quem acredita nessa palavra, libera uma salva de palmas bem bonita para Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia.
Nunca mais. Sinceramente, eu recebi muito para mim essa palavra. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Existem ciclos da vida que realmente precisam ser fechados na nossa vida. Existem situações que a gente precisa realmente, que Deus precisa intervir para de fato estancar, encerrar na nossa vida. E essa é a noite de Deus lançar por terra isso que tanto te perseguia, te afligia. Porque de nós mesmos, de fato, não conseguimos se livrar daquilo que nos perseguia no Egito. Mas a mão forte de Deus, ela entrou aqui nesse culto nessa noite, mais uma vez. Nunca mais. Eu não sei se tem alguém que pode me ajudar com o louvor. Vaguinho, Davi. Glória a Deus. Meu Deus, é muita honra. Jesus. Eu já vou entregar essa oportunidade, mas a gente precisa orar por você. Você que está aqui. E talvez você frequente esse culto nesses 10 anos. 1 ano. Ou talvez seja a primeira vez, não importa. Mas nós temos uma oração especial pela tua vida nesse momento. E eu peço que todos que estão aqui entrem numa ligação com o Senhor nessa hora. Deus está falando muito de libertações, né? Mas o convite do céu, eu não posso deixar de passar o convite do céu nessa noite. O convite do céu nessa noite para você que precisa tomar uma decisão. E eu vou ser bem clara, né? Largar o Egito. Entrar nesse caminho em direção à terra da promessa. Tem promessas terrenas, tem a Canaã terrena, tem coisas, tem bênçãos na terra. Mas a gente sabe também que entrar nesse caminho, largar o Egito, reconhecer Jesus como Salvador, é muito mais daquilo que a terra pode oferecer, que é a vida eterna, a salvação. Porque como eu disse, problemas eles não se cessam aqui na terra. Mas para aqueles que são salvos em Jesus, problemas se cessarão na eternidade. E esse é o convite para você, bem simples nessa noite. Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus? Talvez seja a primeira vez que você vá fazer isso. E nós estamos aqui em comunhão, em família. E tem um convite do céu para você entrar por esse caminho. Mas eu preciso largar algumas coisas, mas eu preciso resolver alguns problemas, mas eu preciso, resolver algumas situações. Todos que estão aqui, que um dia tomaram essa atitude de entregar a vida para Jesus, não foram resolver as questões primeiro. A exemplo disso, meu marido, para quem conhece o testemunho, não dá tempo, mas é só para você entender. Para quem sabe, meu marido entregou a vida dele para Jesus dentro de um quarto de motel, cheirando cocaína e bebendo uísque 3 dias e 3 noites. Dentro de um quarto de motel, drogado, à beira de uma overdose. Como eu disse, é uma longa história. E quando eu cheguei lá, falei para ele que eu conhecia um que poderia ajudar. E ele perguntou quem? Drogado, língua enrolada, boca torta, respiração acelerada. Enfim, dente preso. E ele tentando se despedir de mim, porque foi um momento de despedida. Ele disse para mim, pegou o copo de uísque, prato de cocaína, virou para mim e fez assim, disse: eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. Muitos anos viciado, desde a adolescência viciado na cocaína. Aquela foi a primeira vez que eu preguei na minha vida. Eu disse pro Vaguinho, eu falei: Vaguinho, eu conheço um que pode te ajudar. Ele não sabia que eu estava na igreja, repito, uma longa história. E ele perguntou quem pode me ajudar. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada. E eu disse para ele: eu conheço um. E o nome dele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Desculpa a expressão, mas pancado de cocaína. 3 dias drogado. Eu olhava para ele, mar vermelho. Eu olhava para ele, vai morrer de overdose. Eu olhava para ele, era um homem que ia morrer a qualquer momento. Mas quando eu disse: Vaguinho, eu conheço um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, drogado, do jeito que ele estava, sem conseguir falar direito, ele levantou uma das mãos e disse uma palavra linda. Ele disse: Jesus. Língua enrolada, boca torta, respiração acelerada, efeito de overdose. Ele levantou uma das mãos e disse: Jesus.
entra na minha vida que eu quero ser um novo homem. Ele ainda era viciado, ele ainda estava drogado, mas ele tomou uma atitude, ele levantou uma das mãos, sem conseguir falar, mas quando ele falou, esse nome lindo, quando ele disse Jesus, estava com a língua enrolada, boca torta, respiração acelerada, efeitos de overdose, respiração ofegante, mas quando ele disse Jesus, entra na minha vida que eu quero ser um novo homem, quando ele disse Jesus, não tinha mais língua enrolada, não tinha mais boca torta, não tinha mais efeito de overdose. Ele se colocou de pé, começou a pular e disse: Fabiola, a partir de hoje eu sou de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Sai do seu lugar enquanto a gente adora aqui. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Eu tenho uma Quer refazer a sua aliança? Vem, sai do seu lugar. Você. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo. Esta noite Deus te viu chorar no canto escondido. Tô sentindo Jesus aqui, Fabiola. Você mal conseguia falar. Jesus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. E ele trouxe a Fabiola pra dizer que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo para sua alma. Veja esse mar vermelho abrindo na sua frente e mantenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas não se desespere. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que precisa, entende que precisa refazer a sua aliança com Jesus? Essa é a sua oportunidade. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Um
Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele compreende seu caminhar. Pastor Marcos, diante dessa palavra poderosa e do testemunho do pastor Vaguinho, de todas as palavras que foram ditas aqui, quem aqui não é evangélico, é desviado do caminho do Senhor? Levanta a mão para eu ver. Não sou evangélico, sou desviado. Tem alguém que não é crente, que é desviado do caminho do Senhor? Levanta a mão para eu ver. Todo mundo aqui é crente? Tem? Você? Mais uma? Por que eu estou dizendo isso? Escuta aqui, segura o som. Eu estava em Londrina agora. Escuta isso aqui. Eles são amigos meus, o senhor é meu amigo. E eu vim de uma influência de profetas. Eu sou de Xerém, Santa Cruz da Serra. E eu não falo que Deus não me falou. Não fala, irmão. Você pode ficar do meu lado, pode cortar o pulso do meu lado, sangrar até a morte e falar assim: Deus te mostrou nada? Eu vou falar assim: Deus não me mostrou nada. O problema é teu, eu não vou falar, porque eu tenho um temor. Mas eu acordei no hotel com uma revelação, com uma voz de Deus na minha mente. No meu espírito, Deus falou assim: Davi, tome cuidado com uma coisa. Eu falei: o quê? Fale para a minha igreja que o pecado, a consequência tem uma ampulheta. Eu falei: Espírito Santo, como assim? Eu te explico. E eu sentado na cama chorando por causa da presença de Deus, ele falou assim comigo: o filho pródigo de Lucas 15 conseguiu receber perdão e ter uma nova chance. Sansão não teve a mesma. O ladrão da cruz também não. Deixa eu te dar um recado para você que diz assim: eu vou amanhã. Você pode não ter essa oportunidade. Sabe por quê? Toda consequência tem um tempo. Se o Vaguinho não tivesse inteligência e percepção para dizer Jesus, já era, irmão. Você não estava aqui. Você percebeu que toda a tua saudação, as palavras elas se entrelaçaram, a do rapaz de gravata rosa? Você percebeu que todas as saudações foram conectadas dentro do seguinte prisma: percepção. Como é que está a sua percepção, querido? Talvez para você seja um culto de festa. Não, esse culto é a oportunidade da sua vida. Quero chamar a menina que levantou as mãos. Você quer vir para Jesus? Aquela moça ali, aquela jovem, vocês querem vir para Jesus hoje? Jesus está convidando vocês aqui na frente. Eu não tenho dificuldade de fazer isso, sabe por quê? Porque esse culto é para eles. Esse culto não é para mim. Esse culto não é para que você aplaude, para que as pessoas saiam aqui dizendo: ele canta bem ou ela prega. Não, esse culto aqui é para essas pessoas, porque Jesus ainda salva. Quem acredita que Jesus salva? Eu estou convidando vocês aqui na frente. Por quê? Porque não adianta só vir à igreja e não ter Jesus. Não vai mudar nada. Entendi. Perder amigos é a menor parte. Eu estou falando para a jovem da camisa da Adidas. Perder amigos é a menor parte. A melhor parte é ter Jesus na vida e saber que Ele pode te colocar em lugares que os amigos não podem te colocar. E Jesus está chamando você aqui na frente. Eu quero alguém crente, uma mulher crente, para sair lá e ajudar ela. Tem alguém? Vai lá uma missionária e ela está vindo para Jesus. Aplauda Jesus, gente. Eu quero alguém aqui com ela, que abraça forte ela, que ajuda ela. Isso. E não é assim, não vem, irmão. Eu conheço essa batalha espiritual. É assim mesmo, o trabalhador, ele é desse jeito que tem que fazer mesmo, filhão. Tem que ganhar alma para Jesus, gente. Senão não faz sentido uma palavra linda dessa, que eu vou usar toda ela, vou pregar. Claro que eu vou pregar. Esse evangelho vai ser pregado pelo Brasil. Não tem como não ser pregado. E essa palavra do Léo vai ser pregada, do Johnny vai ser pregada. A do menino que trouxe a palavra, eu vou anotar tudo, está tudo anotado aqui. Mas essa palavra não pode ser desperdiçada. Um culto desse, culto abençoado desse, tem que ter alma para Jesus. Quem pode glorificar a Deus aqui?
Aleluia. Dá uma salva de palmas, amém? Para o Senhor Jesus, amém? Ele é digno. E aí? Decisões? É agora? Amém? Se coloca aqui. Só repete comigo. Só repete comigo aqui, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a minha vida ao Senhor, de todo o meu coração. O diabo já não tem mais domínio sobre a minha vida, porque minha vida agora pertence ao Senhor Jesus. Amém, amado? Dá uma salva de palmas, amém? Vamos estar orando pela essa vida aqui, amém? Senhor, ergo a minha voz perante a Ti neste momento, Senhor. Só o Senhor sabe o momento, Senhor Deus, que essa jovem passou por essas portas, Pai. Quantas vezes, Senhor, o diabo tem tentado afligir, tentado, Senhor, roubar a perspectiva dela, Senhor, de viver, ter uma vida feliz, uma vida de paz. Ele vem diante desse tormento, Senhor, tentando contra a vida, Senhor, da sua filha amada. Mas glorifica o seu santo nome, Pai. Debaixo dessa barreira, Pai, o seu nome, Senhor, aleluia, Pai, há de ser glorificado na vida, Senhor, da sua filha amada, Senhor. O diabo, ele não tem domínio sobre a vida, Senhor Deus, dessa jovem. Ele muitas vezes tentou, mas há poder no teu nome, Jesus, para destruir toda a fortaleza do mal contra a vida dela, Pai. Senhor, esse culto, a tua palavra, o louvor, Senhor, ao qual fui ministrado ao coração dela, Senhor. Como diz, Senhor, a tua palavra no livro de Isaías 55:11, nunca volta vazia. Há de germinar, há de crescer, Senhor, dentro do coração dela, Senhor, em ponto, Senhor, dela sentir, Deus, o trabalhar de Deus, Senhor, sobre a vida dela. Senhor, o Senhor mudando, transformando, Senhor. Deus, eu creio, como foi, Senhor, aqui, Senhor, diante de testemunho daquilo que o Senhor fez, Senhor, na vida do seu filho amado, Senhor, e nos demais que aqui se encontram, na vida dela não é diferente. Jesus, eu peço a Ti, faça a sua obra, Pai. Nós somos um ser que fomos criados pelo Senhor, e eu creio, o Senhor tem domínio da nossa vida, Pai. O Senhor sabe como trabalhar, Senhor, em nossas vidas, Pai, para que possa vir ser testemunho dentro dessa comunidade, na vizinhança dela, Pai, onde ela convive, Pai. Deus, e essas, Senhor, as minhas petições, colocá-las diante de Ti, Pai, já crendo, Senhor, na vitória dela e na vitória da família dela, Pai, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. E as palmas, louva o Senhor. Abraça ela.